Super Mario Galaxy. O filme tem tudo para se tornar uma das melhores adaptações cinematográficas de um jogo, mas percebeu que existem várias perguntas que provavelmente só vão ser respondidas quando o filme for lançado. Donkey Kong aparecerá. O gorila que tem sua própria franquia de jogos foi uma das surpresas mais legais do primeiro filme, principalmente porque os diálogos que ele tem com o Mario são hilários. Não é à toa que a maior parte dos fãs quer vê-lo nessa sequência, mas ainda não temos certeza de que ele aparecerá, porque o personagem não é visto no trailer. Além disso, Seth Rogen, o ator que faz a voz do Donkey Kong, não está entre os membros do elenco que foram confirmados para Super Mario Galaxy, o filme, o que significa que a aparição do gorila não é um fato e é muito possível que ele simplesmente não apareça. Ainda mais porque o Donkey Kong deve ganhar uma animação própria muito em breve, já que a Universal Pictures, a empresa que comanda a Illumination, registrou os direitos autorais de uma produção do personagem recentemente. Mas nunca se sabe, né? Às vezes, a participação de certos atores não é confirmada para surpreender os fãs. O momento chegou! Bora curtir juntos mais um Team Videos! De onde Peach veio? Um grande mistério sobre a vida de Peach foi introduzido lá no primeiro filme lançado em 2023, e tudo indica que essa sequência vai nos dar a resposta que estamos tanto esperando. Quando Peach conta ao Mario sobre sua origem, ela revela que veio de algum outro mundo quando ainda era uma criança, e foi acolhida pelo povo cogumelo, sendo transformada por eles na líder do reino dos cogumelos. Toda essa questão não é algo dos jogos, tendo sido invenção do filme mesmo. E agora que temos um longa que promete explorar a parte espacial do universo de Super Mario Bros., é de se esperar que a Peach finalmente descubra de onde ela realmente veio, trazendo uma revelação que possivelmente vai fazer a gente repensar tudo o que a gente achava sobre ela. Que tipo de plot twist será que está sendo planejado? Uma teoria bem conhecida é que a Peach tem a mesma origem da Rosalina, podendo ser sua irmã mais nova ou até mesmo sua filha, algo que já era teorizado desde os jogos e que pode ser canonizado nos filmes. Onde está o Yoshi? A cena pós-créditos do primeiro filme deixou todos os fãs muito animados, porque mostrou o ovo do Yoshi rachando, indicando que o dinossauro que o Mario usa como montaria nos jogos aparecerá na sequência. Agora temos um trailer dessa sequência chamada Super Mario Galaxy e... espere, cadê o Yoshi? O pequeno dinossauro não deu as caras no trailer, apesar de já ter sido confirmado como parte do elenco dessa produção. Mas como ele será introduzido? É difícil imaginar isso acontecendo em um filme que adapta uma aventura espacial do Mario. Tanto que muitos pensavam que esse filme seria uma adaptação de Super Mario World, o jogo responsável por introduzir o Yoshi. E esse, inclusive, foi o nome falso do filme antes de ser revelado que ele se chamaria Super Mario Galaxy. Algumas pessoas acham que a ideia inicial realmente era o filme ser World ao invés de Galaxy, o que explicaria a cena pós-créditos do primeiro focar no Yoshi ao invés de mostrar a Rosalina, já que essa sim é uma personagem introduzida em Super Mario Galaxy. De qualquer forma, veremos sim o Yoshi no longa. Só teremos que esperar para descobrir como ele se conectará com o resto da história. Vilão do filme. Agora, algo que realmente nos deixa com dúvida é: quem será o vilão principal do filme? O trailer que recebemos nos mostrou várias ameaças diferentes, mas não nos deu certeza de quem será o grande inimigo do Mario nessa nova aventura. O Bowser Jr. parece bem ameaçador, mas ele realmente vai ser um inimigo tão perigoso? E quanto ao robô que a Rosalina aparece lutando contra? Nos dois jogos de Super Mario Galaxy, o antagonista é justamente o maior inimigo do encanador, o Bowser, mas o vilão não aparenta ser uma ameaça no trailer. E se o verdadeiro vilão dessa história estiver sendo mantido em segredo pela Illumination e pela Nintendo? Quais são as suas apostas? Temos certeza de que você tem suas próprias teorias. E se estivermos certos, é só comentar aqui embaixo #respostas, junto do que você acha, para acabar com a nossa curiosidade. Quem atacou Rosalina? Falando em vilões, existem boas chances de o inimigo principal ter alguma relação com o robô que aparece lutando contra a Rosalina em uma das cenas mais maneiras do trailer. Afinal, por que alguém enviaria uma máquina para atacá-la sem ter péssimas intenções? Principalmente porque, nos jogos, a estação onde a personagem vive guarda as Grand Stars, estrelas extremamente poderosas que fazem quem as toma para si virar alguém praticamente imbatível. Nos games, Bowser pega essas estrelas e utiliza o poder delas para se tornar gigante e super poderoso. O robô deve ter ido até Rosalina para roubar as Grand Stars, mas será que ele foi enviado pelo próprio Bowser ou por algum vilão misterioso? Existem teorias de que o robô foi construído pelo professor E. Gadd, o mesmo cientista que fez o pincel do Bowser Jr. nos jogos, já que o rosto do robô se parece bastante com o do próprio E. Gadd. Só que ele não é alguém maligno nos jogos. Será que ele está tentando ajudar Rosalina? Ou o robô apenas foi feito pelo inventor, mas está sendo controlado por outra pessoa?
Se duvidar, talvez seja o Bowser Jr. que está por trás disso. Rosalina conhece o Mario? Algo que deixa muita gente confusa é uma cena do filme que já foi mostrada para o público, em que Rosalina está contando a história da princesa Peach, até que seus Lumas dizem que querem ouvir a história dos encanadores, se referindo ao Mario e ao Luigi. E pelo que dá a entender, Rosalina já contou a história deles aos Lumas várias vezes. Só que aí começa a dúvida. Como essa princesa que vive no espaço sideral conhece a história da Peach e do Mario? É algo meio confuso, tanto que alguns acreditam que essa cena seria após os acontecimentos do filme, como se a história de Super Mario Galaxy fosse Rosalina, contando a aventura que viveu com os encanadores. Mas temos que lembrar que ela vive em um observatório no espaço, de onde deve ser capaz de enxergar o que acontece em outros planetas. Ela talvez tenha assistido a toda a aventura do Mario para salvar seu irmão de lá. Bowser do bem. O Bowser domina metade do trailer de Super Mario Galaxy, mas não o mesmo Bowser tirânico que conhecemos. Ele continua preso e encolhido desde que foi derrotado pelos encanadores e adquiriu o hobby de pintar quadros, além de ter se tornado amigo do Luigi. Isso tudo indica que o Bowser está se tornando uma boa pessoa. Mas será mesmo que ele está realmente mudando, ou só vai continuar se comportando até o Bowser Jr. aparecer para salvá-lo? É bem fácil imaginar ele voltando a ser quem sempre foi, assim que recuperar sua altura, se tornando o vilão principal do filme a partir daí. Lembrando que, como já dissemos, o Bowser é o vilão principal dos jogos de Super Mario Galaxy, então seria bem lógico fazerem ele roubar as Grand Stars para se tornar uma ameaça a todo o universo. Porém, o primeiro filme adaptou elementos de vários jogos diferentes de uma vez, então a Illumination pode decidir transformar outro vilão na ameaça principal desse filme, o que traria a oportunidade perfeita para manter o Bowser como alguém do bem. Avô do Mario importante. Algo legal do primeiro filme do Mario é que os membros da sua família que vivem em Nova York chegam a aparecer antes de ele viajar até o Reino dos Cogumelos. E um dos mais interessantes é o vovô Mario, principalmente porque alguns fãs acreditam que ele pode ser mais especial do que parece. E o novo filme tem a oportunidade de confirmar ou desconfirmar isso. Afinal, se você não sabe, a primeira vez que o Mario apareceu em um jogo foi no primeiro Donkey Kong, em que o gorila é o vilão. Só que o Donkey Kong desse jogo não é o mesmo dos games seguintes da franquia, e sim o seu avô, que já está bem velho nos tempos atuais. Isso também significa que o Mario desse jogo não é o Mario que ficou mais famoso, mas sim o avô dele, conhecido como Jumpman. Vários fãs acreditam que o vovô Mario do longa pode ter sido o Jumpman no passado e ter enfrentado o avô do Donkey Kong. Sabe que seria incrível você se inscrever agora mesmo e receber todos os nossos vídeos direto no YouTube? Onde Kamek está? Lembra do Kamek, o braço direito do Bowser no primeiro longa? Nós não temos ideia do que aconteceu com ele após o grande vilão ter sido derrotado, e com Super Mario Galaxy ficando mais perto de ser lançado, chegou a hora disso ser respondido. Onde o Kamek foi parar? Ele também está preso ou conseguiu fugir? Caso Kamek tenha escapado, podemos imaginar que ele tem alguma conexão com a aparição do Bowser Jr. Pode ser que o mago esteja ajudando o filho do Bowser a resgatá-lo. Se for esse o caso, o Mario e o Luigi estão mais ferrados do que seríamos capazes de imaginar. Onde Mario vive? O final de Super Mario Bros. Foi incrível, mostrando que os irmãos encanadores não abandonaram o Reino dos Cogumelos e continuaram se aventurando por lá. Na verdade, a história deu a entender que eles passaram a literalmente viver naquele mundo. Mas é claro que a cena final de um filme vai acabar sendo vaga, e a continuação tem potencial para nos explicar melhor como isso tudo funciona. O Mario e o Luigi nunca mais voltaram para a Terra, ou eles vivem no Reino dos Cogumelos, mas visitam a família em Nova York nos finais de semana, ou eles continuam vivendo em Nova York e só passam alguns dias na casa deles do Reino dos Cogumelos de vez em quando. Quais Lumas aparecerão? Os Lumas terão muito destaque nesse filme, junto da Rosalina, que vive cercada por essas criaturinhas do espaço. Mas quantos Lumas irão aparecer é uma dúvida, só sabemos que serão muitos. No primeiro filme, já tínhamos visto um Luma azul que, para nossa surpresa, era alguém bem pessimista. E nesse novo, já vimos vários Lumas novos de cores diferentes, apenas nos materiais promocionais. Um amarelo, um vermelho, um verde, um rosa e por aí vai. Quantos Lumas existem? Inclusive, quantos Lumas realmente existem? Esse filme terá momentos perfeitos para nos explicar tudo sobre esses seres, e dá para imaginar facilmente a Rosalina dizendo, em uma cena, quantos deles existem? Dezenas? Centenas? Milhares? Isso pode mudar tudo. Se houver um número imensurável de Lumas, eles poderiam se juntar e sozinhos derrotar o vilão do filme, o que seria totalmente hilário de se ver. A gente preparou 2 vídeos que você vai adorar. Escolhe um e continua se divertindo aqui com o Team Vídeos.